Bom dia, pessoal. Vamos começar. Sejam bem-vindos. Prazer ter vocês aqui aí já no primeiro horário. Para quem não me conhece, meu nome é Hélio, sou pesquisador da fitotecnia e junto com o Fabrício da mecanização, com a Eliana, o William da herbologia, a gente está trazendo para esse evento um assunto que é uma abordagem bastante prática. São vários assuntos, na verdade, com uma abordagem bastante prática, pensando no melhor uso das tecnologias que a gente tem relacionado a variedades de soja. Então, o objetivo da minha parte é mostrar o cenário atual em relação às variedades de soja, o que nós vivemos até aqui, principalmente nos últimos 20, 30 anos, quanto que evoluímos em termos de genética de soja e quais são as perspectivas, né, para os próximos anos. E já dentro dessas perspectivas, pensando nas tecnologias, nas biotecnologias que nós temos disponíveis, existem vários desafios também de ordem prática, no operacional, no dia a dia, no campo, que envolve também manejo adequado de herbicidas, que é o que a herbologia vai comentar, e também relacionado ao operacional mesmo do maquinário, da limpeza de tanque, que aí o Fabrício também vai trazer bastante informações para vocês. Então, é algo bastante voltado aí para o dia a dia do produtor e pensando também em ter uma perspectiva dos próximos desafios que nós já estamos vivendo e que tende a aumentar aí nos próximos anos. Então, relacionado ao cenário de variedades de soja, não tem como a gente falar em relação apenas à genética, mas se a gente está pensando na praticidade, na aplicação da genética na lavoura de vocês, a gente tem que falar de posicionamento de cultivares, né? De nada adianta termos bons cultivares se a gente não souber colocar elas no melhor lugar, que é basicamente o posicionamento de cultivares, que é a estratégia principal, é a primeira coisa que a gente faz quando vai programar uma safra, é definir a cultivar. E é a principal questão, o principal tópico aí que realmente vai definir, assegurar a produtividade de um determinado talhão, é a escolha correta do cultivar. É onde a gente define qual o potencial de produtividade que a gente consegue chegar quando faz esse posicionamento, e depois nós temos que trabalhar com manejo para proteger essa produtividade, para garantir nutrientes, toda a parte que a gente conhece, mas começa sempre pelo cultivar e, portanto, é algo bastante importante que a gente precisa estar sempre muito munido de boas informações confiáveis para conseguir fazer o posicionamento mais correto e não fazer isso daqui, né? Então, por exemplo, essa foto aqui é uma lavoura de soja que praticamente não cresceu, né? E a variedade é uma variedade excelente. É uma variedade que hoje é mais plantada na região sul, já faz uns 3 ou 4 anos. No caso aqui, Brasmac Zeus, que é uma variedade com altíssimo potencial, por isso que é muito plantada, estável, mas aqui ela não estava no lugar correto. Aqui ela estava mal posicionada. Então é uma condição onde nós temos um exemplo, né, de um posicionamento incorreto. É claro que é uma situação extrema, mas isso é algo que não deve acontecer. Nós temos muitas variedades para escolher e a gente precisa ter sempre muito cuidado nessa escolha dos cultivares. Então, só para passar rapidamente, né, antes da gente mostrar alguns resultados em relação à genética, é importante a gente sempre ter em mente várias questões relacionadas a posicionamento de cultivares. Quando for pensar em escolher cultivares, a gente tem que, antes de olhar qual cultivar que tem disponível, precisamos sempre conhecer muito bem o ambiente onde a gente está inserido, o ambiente, o talhão onde vai ser posicionado, onde vai ser plantado uma determinada cultivar, para que a gente consiga responder, fazer as perguntas certas e responder o que eu preciso, né? Quais desafios que eu tenho, o que eu pretendo obter com determinada cultivar, né? Se é um solo mais compactado, se é um solo mais arenoso, mais argiloso, é uma região que sofre com seca a cada 3 anos, a cada 5 anos tem uma seca, ou é uma região que chove demais, muito dia nublado, enfim.
Cada ambiente tem sua particularidade, a gente tem que estar sempre muito bem informado para poder ter clareza, né, do que a gente precisa antes de olhar as variedades. E olhando as variedades, hoje a gente tem um mercado que é muito grande, pensando em variedades de soja. Para vocês terem uma ideia, só na Fundação ABC, só na nossa região aqui, que compreende parte do Paraná e São Paulo, a gente testa quase 180 cultivares todo ano de soja. E 1/3 disso é cultivar novo, né? Então todo ano está aparecendo muito lançamento, muita cultivar, é muita informação, né? É um excesso às vezes de informação, é fácil de se confundir. Então é muito importante ter também esse filtro, essa capacidade de filtrar essas informações e poder também ter a disponibilidade de informações corretas, informações relacionadas principalmente a potencial produtivo. Todas têm alto potencial produtivo, ou mais de 90% têm alto potencial produtivo, mas a gente precisa entender se para a tua realidade ela vai ter potencial, e não só potencial, mas algo que é extremamente valioso pensando em cultivar, que é a estabilidade. Não adianta ela ganhar uma vez em um ano em um local. Ela tem que ser boa, ter estabilidade com bom potencial em diferentes condições, porque senão o risco acaba sendo muito alto. Então esse tipo de informação a gente só consegue quando faz vários locais, vários anos, e aí você vai tendo muito mais robustez, né, nessa informação relacionada ao desempenho de cultivares. Pensando em posicionar cultivares, a gente tem que também pensar, claro, no clima, porém quando nós programamos o cultivar, quando nós definimos qual cultivar plantar, é muito difícil de ter uma ideia de como vai ser o clima na próxima safra. Daqui a alguns meses a gente vai ter que tomar essa decisão, qual cultivar, vai ter que comprar semente. E não vai ter muita informação de como vai ser a safra 25-26. Um erro que às vezes é muito comum é a gente se basear apenas pelo que está mais fresco na memória. Pegar a safra 24-25, né? Eu sempre digo isso, a gente não tem como ter certeza de como vai ser o clima na próxima safra. Mas uma certeza absoluta eu tenho, não vai ser igual à última, nunca é igual à última. Então, preciso pegar o histórico, de clima, histórico de veranico, de o que aconteceu nas últimas safras, para poder ter um embasamento melhor relacionado a isso. E para finalizar, a gente precisa também pensar estrategicamente, de modo geral, para cada propriedade, para cada fazenda, no sentido de também minimizar os riscos, pensando estratégia de alocação de cultivares, de diversificação de cultivares, desde diversificação de ciclo, considerar as épocas de semeadura, evitar, desde que possível, né, evitar a gente apostar em apenas uma cultivar para 100% da área, né, porque afinal nós temos muitas cultivares disponíveis aí no mercado e acaba sendo um risco a mais quando a gente aposta em apenas uma cultivar. E o bom senso no sentido de entender também que variedade nunca vai fazer milagre. A gente tem que pensar em variedade buscando maximizar, ter o máximo potencial produtivo que o meio ambiente permite. Mas a variedade ela não vai resolver solo mal corrigido, não vai resolver solo compactado, não vai resolver nematóide, não vai resolver doença de solo. Pode ajudar, e são ferramentas que a gente pode buscar para ajudar nesse sentido, mas jamais vai resolver esses problemas. Nós temos que também ter sempre em mente que outras práticas são necessárias para resolver muitos dos problemas, porque as variedades elas não vão resolver, e resolvendo esses problemas a gente pode usar variedades que possam trazer o melhor potencial produtivo. Então, um resumão, né, relacionado a esse posicionamento de cultivares. E aí nós trouxemos um levantamento pensando em trazer um histórico do que a gente já evoluiu relacionado a cultivares, como que tem sido essa evolução, porque isso nos ajuda também a imaginar para os próximos anos o que vai acontecer. A gente está em constante evolução, investimento de melhoramento genético em soja aumentou muito, né, pelas empresas nos últimos anos e continua aumentando, porque a área de soja continua aumentando, o mercado continua aumentando, e isso acaba se refletindo também em maior investimento para desenvolver variedades.
Nós temos aqui um compilado, né, de 30 anos, quase 30 anos, né, de quando nós temos resultados de ensaios de cultivares, e eu trouxe aqui os resultados de produtividade para a gente ter uma ideia do como que foi essa evolução na produtividade nos ensaios de cultivares de soja. Lá desde a safra 95-96, né, até a última safra que foi no ano 23-24. E aí vocês podem perceber, lógico, né, a produtividade potencial ela foi aumentando, de modo que dá para a gente dividir em 3 fases, tá? Quais 3 fases? Se pegar aqui, não houve um aumento linear no potencial produtivo de soja. Essa produtividade aqui, ela representa o que a gente chama de produtividade atingível, ou seja, o quanto que tem de potencial daqueles cultivares, das variedades, de acordo com o clima, tá? Isso são produtividades de ensaio, não são de áreas comerciais, mas a gente percebe que houve um crescimento relativamente contínuo aqui nos anos 90, final dos anos 90, anos 2000, depois houve um salto, né, um novo patamar de produtividade, depois manteve um novo patamar e tem se mantido desde então. Então, essa tendência que nós observamos aí nos últimos anos. E o que explica, né, essas mudanças, né, essas alterações que houveram de potencial de produtividade nos últimos anos? A soja RR, por exemplo, aqui no começo era tudo soja convencional, soja RR foram iniciados os testes aqui em 2002. Mas só lá em 2009 que começou a ter realmente um impacto grande em aumento de potencial de produtividade. Isso é interessante, talvez alguns aqui lembrem, mas logo começou a ter a variedades RR aqui na região, não houve um amplo uso dessas variedades, porque as variedades convencionais que tinha até então ainda tinham um potencial melhor do que essas variedades RR. Levou um tempo até realmente ter variedades RR que trouxeram de fato um ganho em termos de potencial genético. Principalmente lá a NA 5909, acho que alguns de vocês devem lembrar. Então foi quando veio essa leva aí de variedades que realmente houve um salto de produtividade aqui na nossa região. E quando chegou a soja Pro, aí isso já foi mais rápido, já houve um avanço bem mais rápido em termos de potencial genético da soja, chegando aqui nesses níveis, e hoje dá para a gente falar que está relativamente estagnado, né? Então está ficando aí mais ou menos nessa média de 5.500, 6.000 quilos por hectare de média das variedades. É claro que atingir esse nível de produtividade num talhão é excelente, mas pensando em ensaio, isso é o que a gente tem obtido em média e está relativamente estagnado, e a gente espera que também ocorra um avanço pensando em variedades. Só comparando as tecnologias para vocês terem uma ideia, então aqui, por exemplo, eu peguei desde quando começou a testar a soja RR, tá? A partir de 2002. Então vocês percebam que a média ela foi ficando aí com altos e baixos, mas se mantendo no mesmo nível, até que realmente houve um ganho, que nem eu comentei. E a soja Pro Intacta 2, quando entrou no mercado, eles já trouxeram variedades que realmente tinham um potencial maior já desde o início. Então já houve um avanço bem mais rápido pensando na soja Intacta 2. Mas isso não aconteceu quando veio essas novas tecnologias. Intacta 2 Extend, Enlist, Conquest Enlist. Tá? Isso não foi similar ao que aconteceu quando veio a Intacta 2. Ah, mas essas daqui nunca vão superar então a soja Pro? Acredito que vão superar sim, mas talvez não seja tão rápido como a gente viu aí no último evento que entrou de Intacta 2. Talvez seja algo parecido com o que aconteceu com o RR, mas não tão demorado, né? Mas eu digo isso porque é algo que é natural. O investimento está muito focado nessas novas tecnologias, se pegar o melhoramento das empresas. Com o tempo vai selecionando, é lógico que vai, ano após ano, cada vez tendendo a achar variedades melhores. Então isso é bem simples, na verdade, como funciona o melhoramento, e é bem
esperado que realmente comece a surgir variedades cada vez melhores em termos de potencial produtivo. Mas não é o que aconteceu até o momento. Se a gente pegar safra 22, 23, 23, 24, aqui eu selecionei as 25 maiores produtividades nessas duas safras, tá? E aí pega, com Casting List está até um pouco abaixo das outras, mas tanto soja convencional, Enlist, Intacta 2 e Pro, RR, Extend, estão mais ou menos no mesmo patamar de produtividade se pegar essas duas últimas safras. Com uma grande concentração ainda de variedades e Pro, bastante variedades Intacta 2 Extend e menos variedades aí das outras tecnologias. Outro fator também que é importante a gente ressaltar é que a barra está mais alta, né? Era muito mais fácil superar aí patamar de 4 mil quilos por hectare para chegar a 5 mil quilos por hectare do que estar num patamar aí próximo de 6 mil quilos e superar isso daí. Na soja, inclusive, é muito mais difícil a gente superar, aumentar o potencial produtivo do que no milho, por exemplo, pela própria natureza da planta, enfim, mas é um desafio grande também em função disso. Nos últimos anos, principalmente, houve um lançamento muito interessante de variedades e Pro com altíssimo potencial produtivo, então superar essas variedades, as últimas e Pro que foram lançadas, é também um desafio grande aí para as empresas de melhoramento, mas o fato é que até o momento a gente não viu esse avanço. E aí se a gente pega a média de produtividade, né, a frequência de produtividade, comparando esses períodos, 2010 até 2014, quando a gente estava aqui em torno de 5 mil quilos por hectare, e nós pegamos aqui de 2014 a 2024, que já está aí perto dos 6 mil quilos por hectare, a maior parte dos cultivares, esse é o cenário que nós temos. Mas quando a gente seleciona variedades, tanto quem faz melhoramento ou até mesmo nós aqui na Fundação ABC, a gente não tem que olhar o que aparece mais de produtividade, a gente tem que olhar nessa ponta aqui. Quem que está aqui produzindo mais do que a maioria? Porque essas é que a gente vai tender a indicar para vocês. As que produzem mais, que têm maior potencial e que principalmente mantêm esse potencial alto em diferentes condições. Então esse é o desafio que a gente tem sempre de encontrar esses fora da curva aqui para realmente trazer avanço, né, pensando em potencial produtivo. E quando a gente olha ali naquela pontinha, quem que está produzindo acima de 7 mil quilos por hectare? Quando a gente pegava safra 21, 22, quase 80% desses que estavam produzindo, esse que estava fora da curva, era tudo Pro. Isso na safra 21, 22. Pouquíssimos eram das outras tecnologias. Quando a gente avançou 2 anos apenas, 2 safras, o cenário já mudou bastante, né? Então o Intacta 2 Extend já começou a lançar variedades já bem melhores também, principalmente Intacta 2 Extend, né, que começou a surgir variedades com maior potencial produtivo, e isso é um indicativo interessante no sentido de que a tendência é que esse cenário vai mudando gradativamente. Como eu comentei anteriormente, vai tendo cada vez mais lançamento de variedades com essas tecnologias, a tendência é sempre lançar em variedades melhores, ninguém vai lançar variedade ruim, ninguém vai querer lançar uma variedade pior do que as que já tem, né? As que já têm estão lá sendo comparadas, eles só vão lançar aquelas que têm um potencial melhor. Então a tendência é de ir havendo essa seleção gradativamente e realmente ir surgindo variedades com bom potencial dentro dessas novas tecnologias, e eu acredito que nós estamos vivendo nessa safra, próxima safra, um momento importante de transição nesse sentido. Pelo que a gente tem visto nos ensaios, pelos lançamentos mais recentes que nós temos visto com as novas tecnologias, essa safra, por exemplo, tem vários lançamentos bem interessantes que a gente está vendo nos ensaios, até fiquem atentos aí na próxima apresentação de resultados do verão, acredito que vão ter novidades bem interessantes. Então eu acredito que essa transição ela vai ocorrer aí nos próximos 2 ou 3 anos, com esse avanço principalmente de variedades aí
com melhor potencial, pensando nessas novas tecnologias, e isso tem tudo a ver com o que a gente quer conversar aqui com vocês. Então, até aqui o que a gente já avançou pensando em melhoramento, pensando em genética de soja. Até aqui nós avançamos muito. Se for comparar uma variedade de apenas 10 anos atrás com uma variedade sendo lançada hoje, a gente já percebe muitas diferenças quando pega número de vagens, número de grãos por vagem. O PMS é bem superior do que de variedades de anos atrás. Isso dá problema até para quem produz semente, inclusive em função de PMS muito alto. São vários ganhos que vão se refletindo em maior potencial de produtividade. Menor mortalidade de plantas, por exemplo, é algo que se reflete não só em potencial produtivo, mas estabilidade também. Então são as variedades que vão ser mais amplamente adaptadas. Esse é o grande objetivo, né? Então quando a gente faz às vezes um parcelão lado a lado em um local, em um ano, tal variedade ganhou, essa informação não ajuda muito, porque só ganhar um ano, um local não nos diz nada. A gente precisa saber se essa variedade realmente está ganhando ou está entre as 5, entre as 10 melhores em várias condições, porque é muito arriscado a gente tomar uma decisão tão importante de escolha de cultivares baseada em um ano, em um local. Então a gente precisa ter esse tipo de informação em relação à adaptação, em relação à estabilidade, para realmente ter mais segurança nesse tipo de decisão. Várias outras características: ciclo mais curto das variedades, com menor acamamento, né? Isso é algo que foi bem perceptível aí nos últimos anos. Ainda tem variedade que acama, ainda ocorre acamamento, mas muito menos do que acontecia anos atrás. Menor ponto de compensação luminosa. O que significa isso? Isso é basicamente igual a gente em questão de consumo de calorias. Cada pessoa tem um mínimo de calorias para se manter. Se eu consumir a mais, eu vou engordar. Se eu consumir a menos do que eu preciso, eu vou emagrecer, e se continuar, vai morrer. A planta também tem um mínimo de luz para ela se manter, que é o que ela come, né? É luz. Então, se ela tem menos do que ela precisa, ela não vai conseguir se manter, vai tender a querer finalizar o ciclo dela o mais rápido possível, deixar pelo menos uma semente para sobreviver a espécie, né? Se ela tiver mais luz do que ela precisa, ela vai conseguir produzir mais vagens, mais grãos e ter maior produtividade. O que aconteceu com as variedades ao longo desses anos? Esse ponto de compensação foi diminuindo, cada vez menos luz é necessária para ela só se manter. E como que isso é perceptível nas plantas? Cada vez mais as plantas têm estatura menor, menos haste, pecíolo menor, folhas menores, menos folhas, né? Então, quanto mais folha, quanto mais estrutura que não seja grão, mais luz ela precisa, porque são estruturas que também gastam energia. Então, o que isso se reflete na prática? Hoje é muito mais complicado, ou faz muito mais diferença uma planta perder uma folha do que uma variedade de 10, 15 anos atrás. Seja por doença, por praga, seja o sombreamento, a competição com uma planta daninha, faz muito mais diferença nessas plantas de hoje do que nas variedades de antigamente, porque a gente está falando de um potencial muito mais alto. Nós estamos falando de uma exigência também muito mais alta. E isso tem tudo a ver aí com o próximo assunto que nós vamos falar, porque essas tecnologias elas têm total relação com o manejo de herbicidas, pensando na tecnologia em lício, pensando no Intacta 2, pensando no Extend, na verdade. Isso acaba ajudando, né, nesse sentido de ter maior eficiência, de plantas mais exigentes, de variedades mais exigentes, mas também traz vários desafios relacionados ao melhor uso dessas ferramentas. Para isso a Eliana vai conversar com vocês e trazer todo o conhecimento dela. Obrigada, Hélio. Bom dia a todos. Dando continuidade ao assunto sobre inovações em soja, o Hélio deixou bem claro, né, as ferramentas que estão disponíveis hoje no mercado, buscando um maior potencial genético, mas a gente não pode esquecer
do porquê também a soja evoluiu com relação à biotecnologia. Então, se a gente lembrar da soja convencional, usávamos muito herbicidas à base de inibidores da LS. Tivemos problema com o picão preto, com leiteiro, resistente a esses herbicidas. E aí veio o glifosato e a soja RR, né, uma nova revolução no manejo de planta daninha. E desde então, fizemos um uso muito acentuado desse herbicida e fomos selecionando novas plantas daninhas resistentes, como tem aqui o caruru e o pé de galinha. E assim a vida segue, a vida continua, mas a gente precisa de informação, né, para saber utilizar essas ferramentas da melhor forma. Mas não tem como a gente fazer bom uso da informação se a gente não relembrar do passado. Então aqui eu só trouxe um contexto de quando surgiu a soja RR, né? Se a gente lembrar, naquele período ali de 95 a 2003, eu estava inclusive na faculdade, 2003, 2004, quando a gente pôde plantar a soja RR no campo e teve um embargo político, né? A gente teve que matar a soja, queimar papel, enterrar a semente. E aí, oficialmente, em 2005, a gente pôde plantar a soja RR, né? Vamos fazer 25 anos, vamos fazer 20 anos agora. Teve a soja Cultivars, tolerante a imidazolinonas, mas é um LS, né? Sem muito auxílio no campo. Em 2010 veio a soja Liberty Link, tolerante ao nome comercial Finale, né? Herbicida glufosinato. Na época não fazia sentido para a gente trabalhar com essa ferramenta, a gente via fito no campo, e ela acabou não avançando, né, dentro dessa plataforma. Do outro lado, a gente teve uma evolução da tolerância ao glifosato, né, a soja intacta RR2, mais um gene de inserção, melhorando aquele yellow flash que a gente via no campo, a deficiência de manganês. 2015, soja Enlist, né, trazendo um novo conceito. Então, 2015, estamos em 2025, 10 anos. Ainda a adoção é baixa, mas vem tolerância a glifosato, glufosinato e agora um oxínico 2,4-D. 2017, o refúgio, né, a questão de inseticida, Conquesta, Enlist. E aí mais uma plataforma para herbicida, a soja Extend, tolerando a outro oxínico, né, agora o dicamo. E em 2018, a atualização dele, trazendo também a parte de inseticida junto, né, Intacta 2 Extend. Então, até aí é o que temos disponível no mercado, mas o futuro está próximo, né? O que está para chegar no mercado? Safra 28 e 29, cenário Brasil. Quantas safras faltam, né? 3, 4 safras. O que vai chegar no mercado? A gente vai voltar a viver aquele cenário da transição da soja convencional para a soja RR. Quem não matou soja convencional com glifosato? A gente plantava um canto com RR, o outro convencional aplicava glifosato em tudo e matava. A gente esquecia de identificar que naquele material não podia aplicar glifosato. E aí está vindo uma soja que vai tolerar um herbicida do milho, que é o calisto, mesotrione. Então essa soja ela vai tolerar inibidores HPPD, glifosato, glufosinato, 2,4-D e dicamba, né? Por quê? Porque as plantas daninhas estão evoluindo, a gente precisa colocar outros herbicidas dentro do sistema. E num futuro um pouco mais distante, Estados Unidos, previsão 2030, para nós ainda não tem data definida, é tudo isso mais Protox. Aí vai ser um novo cenário, né? Quem é Protox, Eliana? HIT, Aurora, Flumizin, Terradora, esses são os herbicidas que a gente tem hoje no mercado. Mas nós já estamos testando outros Protox de outras empresas, buscando principalmente manejo de folha larga, fugindo aos graminicidas, que a gente já tem sérios problemas de resistência. Então é só para mostrar como o cenário futuro vai estar desafiador, e aí a planta daninha do futuro não vai ser o pé de galinha nem o caruru, vai ser a soja, vai ser o milho voluntário, que a gente precisa manejar pensando em ferrugem da soja, ponte verde, manejo de cigarrinha. Então é muito importante também manejar essas voluntárias no período de entre-safra. E aí só contextualizando um pouquinho das tecnologias que a gente tem hoje no mercado, né? Então hoje a gente tem essas duas plataformas tirando a soja RR, soja Enlist e Extend. O que é a soja Enlist? Ela tolera glifosato, glufosinato e 2,4-D.
Ou seja, eu posso usar 2,4-D na pós-emergência da soja, que não mata a soja. Também posso usar na dessecação, no dia do plantio que não tem intervalo. Numa soja em pró, intervalo é de 7 a 10 dias. Na soja em liste, posso usar no dia do plantio. Aonde que se encaixa esse material? Quem planta muita soja pós-trigo ou cevada, que não tem intervalo para dessecar. A gente já colhe um e já entra plantando o outro. Então, a gente pode usar essa ferramenta a nosso favor. Dentro dessa plataforma, tem um herbicida registrado, uma formulação de 2,4-D, que é o Enlist Polex D. É um sal diferente de 2,4-D, mas é uma formulação sem cheiro e com menos problema de deriva, porque 2,4-D a gente sabe muito bem o problema de deriva nas áreas sensíveis. Então essa formulação tem esse redutor junto. E junto com o 2,4-D é muito comum misturar glifosato. E aí para essa tecnologia não tem restrição. Qualquer formulação de glifosato eu posso fazer a mistura que não vai aumentar a deriva ou volatilidade. Posso usar também, como eu comentei, glufosinato na pós-emergência, e aí vai me ajudar no manejo de pele galinha, por exemplo, e o glifosato, mas o foco dela é manejo de folha larga. E aí na soja extend, né? É outro herbicida auxínico, é o dicamba. Ele vai muito bem no manejo de uva, de cravorana, por isso que ele vem avançando aqui na nossa região. E o dicamba eu também posso usar no dia do plantio dessa plataforma. Mas se for uma soja IPRO, uma soja em lista, eu tenho que esperar 30 dias de intervalo. Na pós-emergência, se vocês olharem, está em vermelho, ele não tem registro de uso. Mas se eu usar dicamba na pós-emergência da soja que tem, eu não vou matar aquela soja, ela tolera, tá? Só é questão de registro. E aí, com relação ao dicamba, ele tem inúmeras particularidades. Quem sabe utilizar da forma correta é uma ferramenta incrível. E o Fabrício vai falar, né, com relação à deriva e limpeza de tanque. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu só posso misturar com glifosato sal potássico. O Fabrício vai contar para vocês o porquê, né? Eu vou ter que tomar alguns cuidados ao adotar essa ferramenta, mas sim, ela é uma estratégia interessante. Também tem o glifosato, não tem o glufosinato, e o foco dela específico daí é manejo de folha larga. Então, com relação às novas tecnologias, a gente tem os benefícios e os pontos de atenção, né? Pensando em benefício, é o melhor controle de planta daninha resistente, porque eu vou colocar outros herbicidas diferentes dentro do sistema. Vou ter redução no custo, né? Como é que eu posso reduzir custo, mas olha ali, a longo prazo, se no início eu vou gastar mais? Então, inicialmente eu vou ter que gastar com semente, com herbicidas, mas eu vou fazer uma única aplicação do herbicida certo, no momento certo, e vou ter controle. Não vou aumentar a dose, vou fazer inúmeras aplicações sem garantir controle da planta daninha. E aí vem um ponto importante, eu consigo manter o meu potencial produtivo. Então, paguei caro lá na semente do hélio, como é que eu vou garantir aquelas 7 toneladas? Fazendo o manejo de planta daninha no momento ali inicial de desenvolvimento. E para isso, né, utilizando essas tecnologias, eu vou precisar treinar a minha equipe. Eles vão precisar saber quais são os pontos de atenção que a gente vai ter no campo, principalmente relacionado aqui, ó, risco... Está bem fraquinho aqui. Risco para áreas sensíveis. Então, tomar muito cuidado com áreas de feijão próxima ou próprias variedades de soja que não tenham essas tecnologias. Então, as novas ferramentas, elas vão exigir cuidado no campo, e esse vai ser o foco da nossa apresentação agora, falando de deriva e de limpeza no tanque, né? Começando com deriva. Qual é o sintoma característico para 2,4-D? Essa folha em formato de concha. Então, apliquei 2,4-D na dessecação, deu deriva na área do vizinho, né? Qual é o sintoma? Essa folha que ela causa esse retorcimento, esse encarquilhamento, e fica com formato de concha. Muito parecido também com o sintoma de dicamba, né? Dicamba também faz esse formato concha, mas eu tenho folhas mais ovaladas. E aí, para dicamba, um sintoma bem característico é essa folha no formato de lança. Então, como é que eu vou diferenciar uma deriva de 2,4-D para dicamba, né? Dicamba bem específico com esse formato de lança.
Quando eu trabalho com dicamba, dentro da área, eu tenho que usar um antideriva. O Fabrício vai falar sobre isso. E é bom a gente relacionar o sintoma com o que a gente está vendo no campo. Então, essas pontuações aqui já não são deriva. Eu fiz dicamba, coloquei o protetor de deriva, o dicamba é seletivo. Aqui quem está dando fito é o protetor de deriva, tá? Então, esse sintoma aqui é específico para o antideriva que a gente associa à dicamba. E a gente falou rapidamente sobre deriva, mas se a gente quer produzir 6, 7 toneladas, compra uma semente cara, vocês vão ver aqui que tem situações que eu estou deixando 2 sacos, 5 sacos, 7 sacos na lavoura. Por quê? Porque a gente não está fazendo a limpeza de tanque de forma correta. Então a gente está falando de novas estratégias, buscando produtividades mais altas, mas o que eu tenho hoje no campo eu não estou cuidando. Então aqui é mais para a gente refletir do que a gente pode fazer para buscar garantir o potencial produtivo do que eu já tenho hoje dentro da minha área. E é mais comum do que a gente imagina. Aqui é um sintoma de resíduo de tanque de 2,4-D. Quando que isso acontece? Você fez uma dessecação, esgotou o tanque, não lavou, só completou e seguiu. Na área seguinte que você entrou aplicando, você vê esse retorcimento, a epinastia. Aqui atrás, depois se vocês quiserem dar uma olhada, tem uma soja mais nova e uma soja mais velha, sintomas de contaminação no tanque. Então é um sintoma que você vai observar de 3 até 1 semana depois no campo, e a soja recupera visualmente, mas a gente sabe que pode ter impactos na produtividade. Isso aqui é o que acontece quando eu tenho 150 ml de 2,4-D no tanque, um tanque de 100 litros. Além da epinastia, lá na frente a gente pode ver rachadura na base do colmo. E essa rachadura vai fazer a planta produzir raiz aérea. Uma planta com a base fraca, o que acontece? Ela tomba, ela vai quebrar lá perto da colheita. Então a gente pode ter acamamento pela quebra de plantas lá na colheita, e isso vai comprometer o potencial produtivo da minha lavoura. E quem que é o melhor recuperador de estresse, de contaminação de tanque? É água. Água e luz. Então, depois de um sintoma de contaminação no tanque, de resíduo, se não chover, a planta não vai se recuperar. Aqui eu posso chegar a perda de 1.600 quilos, 150 ml de dicamba no quinto trifólio, 27 sacos. Aqui faltou água. A planta não conseguiu se recuperar. Mas vocês vão ver que se chover na sequência, essa perda é de 500 quilos. Eliana, 500 quilos é pouco. Mas 4 sacas é pouco? Vocês não estão usando o foliar para produzir 2 sacas a mais? E aí só por não lavar o tanque estão perdendo 5 sacas? Então só para a gente refletir sobre esse assunto. E aí com dicamba não é diferente, A gente também vê essa epinastia, pode formar calos na região ali dos entrenós. E também pode acontecer, superbrotamento, encurtamento de entrenós, formação de raízes aéreas. E para a dicamba, a soja é muito mais sensível. 15 ml de dicamba na cauda, lá no quarto trifólio. Tiraram 250 quilos, 4 sacas, 15 ml de dicamba, é 1% de contaminação da cauda. Tem como lavar? Tem, é fácil, o Fabrício vai falar sobre isso. E tem outros herbicidas que a gente vê muito sintoma no campo, com relação a HIT e também flumizim. Perde produtividade? Contaminação de tanque lá no segundo trifólio, 7 sacas. Contaminação com HIT. Deu aquela sapecada na soja, mas a soja recupera, produz. Aí você deixou 7 sacas lá no campo. Com flumizim não é diferente, Só que flumizim é mais difícil de limpar. Então você vai precisar de alguns agentes limpantes que o Fabrício também vai abordar sobre o assunto. E aí também veio uma dúvida, Eliana? A deriva aconteceu no vegetativo, na formação de vagem, no enchimento de grão, que faz que a soja é mais sensível para esse resíduo. 2,4-D é o vegetativo, a soja sente mais. Olha esses dados. Eliana, mas perdeu só 5%. Aqui choveu e a planta recuperou.
tá? Mas a gente pode chegar ali a 50% de perda se não tiver chuva na sequência. E o dicamba? Lá no florescimento, a soja mais sensível. 1% eu perdi 15%. Se eu tiver 3% que é a contaminação normal, eu matei a minha lavoura. E o glufosinato, daí é na fase de enchimento de grão, onde a soja ela é mais sensível. E a gente falou sobre deriva, contaminação de tanque. E a gente vai voltar a ver fito na lavoura, porque esse é o ano do caruru, né? Aumentou muito o número de áreas. E para manejo de caruru no pós-emergência, a gente trabalha muito com Comesafem. Produtor de feijão e quem planta soja convencional sabe como trabalhar com esse herbicida. Quem ainda não sabe trabalhar com essa ferramenta, quer colocar coletodinho junto, colocar óleo vegetal, óleo de laranja, e aí vocês vão ver mais fito na lavoura. Tá? Então tome muito cuidado com a escolha do óleo quando vocês associarem esses herbicidas. E também, né, falando de outro ponto de atenção no campo, que é muito comum, vocês conseguem ver a diferença das duas áreas? Uma soja ali bem desenvolvida e uma soja travada, certo? O que aconteceu aqui? Pré-emergente. Então, nessa área foi recomendada a aplicação de Imazetapir, Vezir. A dose recomendada do Vezir é 1 litro por hectare, porque a concentração dele é 100 gramas de ingrediente ativo por litro. Não tinha Vezir na cooperativa, na revenda, e me falaram que o Imazetapir no Airtox é igual. É igual? É Imazetapir. Mas a concentração dele é o dobro. Então a dose que eu precisava trabalhar no campo era a metade. Mas o operador pegou na revenda e aplicou a dose que recomendaram para ele. Gente, isso é muito, muito, muito comum no campo. Então, tem muita fito que às vezes é falta de atenção, falta de informação. Com o mercado de genéricos, tome muito cuidado. Vejam se a concentração dos produtos é igual ao de referência que vocês estão recomendando. Então, é fácil fazer o básico bem feito, né? E a gente precisa de conhecimento para utilizar, sejam as suas ferramentas e essas tecnologias a nosso favor. E agora o Fabrício vai falar um pouquinho com vocês sobre isso. Bom dia. Então, agora vocês viram a soja, viram os herbicidas, então vamos conversar um pouquinho sobre os dois principais problemas aí que a Eliana mostrou, que é a deriva e o resíduo de herbicida dentro da máquina. Então a ideia é dar algumas dicas de como minimizar ou evitar esse problema. Vocês vão ver que não é nada complicado. Então a gente faz ensaios a campo, por exemplo, simulando. Aqui eu tenho uma soja I2X que vai usar o dicamba. A Eliana falou que não pode aplicar em pós-emergência, mas aqui a gente aplica só para mostrar a deriva ao lado de uma lavoura com uma soja sensível, né, para a gente ver o estrago que isso faz. E a gente coloca cartões espalhados nessa área, tanto hidrossensível comum quanto papel filtro com corante, para a gente medir até onde vai, o quanto vai e poder estimar, né, o dano que isso pode causar. Então aqui um exemplo de uma área que foi aplicada o dicamba nessa soja, e a deriva, o vento estava no sentido da soja convencional, que convencional não é RR, mas não é sensível ao dicamba. E se eu olhar uma imagem com o drone ou uma câmera diferente, veja como essa soja não tem dano nenhum, porque ela é resistente, e todo esse vermelho aqui é o dano causado pela deriva. Então realmente a soja não I2X, ela é sensível, né? Então isso aqui foi numa condição normal, sem muito vento, nada muito extremo, e isso vai acontecer. Por quê? Porque a soja não I2X, ela é muito sensível. Vocês viram ali 1%, nós temos mais um exemplo aqui, 1% do dicamba, o estrago já é bem razoável. Então a primeira ferramenta que a gente tem é tamanho de gota. Tá? Então aqui um outro trabalho parecido, numa condição extrema. Né? Então aqui eu forcei, que tinha vento de 15 a 20 km por hora. E a única ferramenta que vai me ajudar a reduzir deriva é tamanho de gota. Tá? Então se eu pensar nos 3 pilares principais da deriva, que é o tamanho de gota, altura de barra e velocidade do vento, a principal delas vai ser, que eu posso atuar, é o tamanho de gota.
Então não tem muita mágica, né? Gota maior, mais pesada, eu vou ter menos problema com deriva. Uma outra forma simples de avaliar, a gente monta ou o pulverizador ou a barra de CO2 que a gente tem no sentido do vento e vai colocando cartões para eu conseguir medir até onde isso vai. Eu posso trabalhar com tamanho de gota diferente, posso colocar um antideriva para ver se ele ajuda ou não, qual ajuda mais, qual ajuda menos. Então, é uma forma fácil de quantificar. Mas no fim o negócio é muito matemático, então não tem muito para onde correr, tá? Então quem trabalha com taxas um pouco mais altas, estou falando aí de 100, 80 a 120 litros, tá? Aqui para o 120 é mais quando a gente vai fazer um inseticida, um fungicida. O herbicida geralmente a gente consegue trabalhar com taxas menores. Então, se eu estiver na casa dos 80 litros, eu consigo trabalhar com gotas maiores sem prejudicar a minha cobertura. Então, seja um herbicida sistêmico ou de contato, eu vou conseguir manter um bom controle. O risco maior está quem gosta de trabalhar com uma taxa menor, muito baixa. Então, vocês vão ver que quanto menor a taxa e maior a gota, pior vai ficando a cobertura. Então, se eu trabalhar com uma taxa muito baixa e uma gota muito grossa, eu começo a prejudicar a cobertura a ponto do herbicida não funcionar mais. Então, esse é o risco, né? Por isso que quando a gente faz isso, quem vai fazer uma aplicação de inseticida com baixa vazão ou fungicida, quando diminui a taxa, diminui a gota também, para tentar compensar. Agora, no herbicida, se eu trabalhar com a gota fina, daí meu risco de deriva aumenta e todos aqueles problemas que a Eliana mostrou vão acontecer. Então, por isso que para eu trabalhar com gota mais grossa, eu vou ter que puxar um pouco para cá. Por isso que o risco de aplicar o herbicida com drone é maior ainda. Se eu falei que um dos 3 pilares, um deles era a altura da barra, o drone, a altura da barra dele está 4 metros de altura. E muitas vezes com uma gota mais fina, porque a taxa é muito baixa, é 10 litros por hectare. Então, por isso que a gente viu, inclusive safra passada, vários casos de deriva de herbicida, que foi parar no vizinho, porque aplicou com drone. Porque eu estou muito alto com uma gota muito fina. Então, se tiver um pouco de vento, não tem como escapar. Ah, mas se eu usar um antideriva? O antideriva é o seguinte, eu não vou colocar uma gota fina e um antideriva para resolver o problema. Não vai dar certo. Cada ponta que eu uso, se eu trabalhar com uma ponta que faz uma gota muito grossa, para reduzir deriva, não são 100% das gotas que são muito grossas. Ela vai ter 1, 2% de gota fina. E gota mais grossa ainda. Então é uma distribuição. A maioria delas é muito grossa, mas sempre tem uma porcentagem de gota fina, que pode dar deriva e pode parar no vizinho do mesmo jeito. Então o antideriva a gente usa como uma ferramenta para eliminar essa porcentagem de gota fina que todas elas vão fazer. E não usar uma gota fina com antideriva. Isso não faz sentido, né? Não vai resolver e vai dar deriva do mesmo jeito. Aqui um exemplo parecido com o da Eliana, é legal mostrar porque aqui eu fui simular uma deriva, a soja estava em V4, só que eu me empolguei. Olha lá, a soja morreu quase tudo. Vocês vão ver por quê. Eu voltei uma semana depois, em V6, e a gente fez uma outra aplicação, maneirou um pouco mais, daí ficou um pouco mais legal. Então na primeira aplicação, 10% do dicamba, já não sobrou mais nada de soja, matou 100%. 7,5%, 5%, olha a produtividade da soja, 2,5% numa soja de 4.000 quilos. Quando eu fiz isso um pouco mais devagar aqui, 0,5%, 1%, eu já tenho bastante dano. Então na média, se eu olhar as duas situações aqui, eu estou falando de 400 a 500 quilos de perda em produtividade a cada 1% de dicamba que vai parar na área sensível. Então por isso que a gente usa o dicamba muito como exemplo, porque a soja é muito sensível. Então um pouquinho que vai, e esse 1% às vezes é 1% de gota fina que tem até aquela ponta mais adequada. Por isso que a gente combina a ponta que faz a gota adequada, mais o antideriva para reduzir até aquele 1, 2% que pode causar o problema.
Tem aqui uma foto só para mostrar, então, a testemunha perto do lado do 0,5%, a gente já consegue ver uma baita diferença. O dano é significativo mesmo. Aí tem um outro problema, um outro tipo de deriva que já não é tão causado pelo tamanho de gota ou pelo vento, que é a volatilidade da molécula. Então, por exemplo, o dicamba, antigamente, a molécula anterior a essa, ele tinha um problema maior de volatilidade. A molécula nova, isso já foi reduzido. Então, como é que a gente testa isso? A gente pega túneis de PVC com plástico, aplica o herbicida numa caixa de areia, bem longe da área do ensaio, para não ter o risco de deriva. Eu pego essa caixa de areia e coloco no meio da soja. E coloco esse túnel com plástico e deixo ali 48 horas só. Só 2 dias, tira o túnel. Se deu a volatilização, o estrago já foi feito. A gente volta depois para avaliar. Então lembra que a Eliana falou que só podia misturar o dicamba com o sal de potássio? Então por que isso? Porque aqui tem a testemunha, aqui eu tenho o dicamba mais o sal de potássio, o glifosato. Aqui uma isopropilamina, glifosato, que também não deu problema, e o dicamba sozinho. Mas quando eu misturo o dicamba com o glifosato, por exemplo, à base de amônio, já fez um estrago aqui. Isso aqui é só por causa da volatilidade. O diamônio, que é o antigo original DI, que acho que nem tem mais, também não podia. E esse que é aquele duplo que vocês conhecem como crucial, que é isopropilamina mais sal de potássio, também não pode. Apesar de ser sal de potássio, a mistura dos dois aqui não deu muito certo. Então, por isso que só mistura com sal de potássio, que aumenta a volatilidade dele. E se isso acontecer, não vai parar no vizinho 50, 100 metros, isso vai longe. Isso pode ir quilômetros, pode pular o vizinho e acertar o vizinho dele ainda. Tá? Então, por isso que esse aqui o risco é maior. Mas misturando só com glifosato, sal de potássio, e usando o Extend Protect que vem junto, que é antideriva e antivolatilidade, esse problema não vai acontecer. Tá? Então esse problema é fácil de resolver, e a deriva por vento também é fácil de resolver se a gente trabalhar com a ponta adequada. Então vejo que não é difícil, é só seguir o passo a passo correto aí que não teremos problema quanto a isso. E aí vem a outra linha, que é a descontaminação do pulverizador. Né? Então a gente também tem trabalhos, isso que a gente chama de limpeza de tanque. Na verdade é limpar todo o sistema hidráulico da máquina. Que tem até kits que a gente monta para não fazer tanta sujeira, kit de PVC para coletar todo o resíduo. E o dicamba, que a Eliana também comentou, não é um produto complicado, tá? Ele é fácil de limpar, diferente de outros que a gente vai ver aqui, ele sai muito fácil, tá? Então também não é um problema difícil de resolver. Então aqui a gente fez uma tríplice lavagem, então aqui está o lado esquerdo da máquina, o centro da máquina e o lado direito da máquina. Então quando eu faço só uma limpeza, uma lavagem, tinha um pouco de resíduo ainda, não muito, mas tinha. E a partir da segunda praticamente não sobrou nada. Isso sem precisar nenhum agente limpante, nada complicado. Isso aqui é só água. Então não é um produto difícil. Tá? Então quanto a isso a gente pode ficar tranquilo que é bem fácil de tirar ele da máquina. Uma outra linha interessante, que além de sair fácil com água a gente pode usar, e isso aqui eu gosto até mais do que os agentes limpantes que a gente usa normalmente, um produto alcalino, detergente, que é quando eu tento inativar a molécula. Tá? Então esse aqui funciona muito bem para dicamba, estão testando para ver se funciona também para outras moléculas, mas eu usava um produto sólido, eu colocava água no tanque, jogava esse produto na água, deixava circular uns 5 minutos, entrava com outro produto líquido, deixava circular também uns 5 minutos. Isso criava uma reação química, que a gente chama de reação de Fenton, que ele oxida o ferro que tem nesse cara aqui. Então, por isso que a água fica marrom, cor de ferrugem. Então, quando isso acontece, essa reação ocorreu e o dicamba não é mais dicamba. Então, aquilo que tem dentro da máquina não causa mais dano. Então, se eu aplicar isso aqui na soja, não acontece nada, porque ele deixou de ser a molécula do herbicida lá que causa todo aquele prejuízo.
Então, se isso funcionar para várias moléculas, é até mais interessante do que só tentar lavar o máximo possível. Porque mesmo que fique resíduo na máquina, ele não causa mais dano. Então, por isso que é tão interessante. Esse aqui ainda era vamos dizer, um protótipo que não virou comercial, porque era só para testar a reação química, porque eu não podia misturar esses dois caras aqui puro. Se eu pegasse esse e jogasse no balde e jogar esse em cima, pegava fogo. Então o risco para o uso na fazenda era muito grande. Hoje, a nova versão, eles são no formato de gel, os dois. Então, se eu misturar os dois agora, não acontece mais nada. Então, essa é a versão que nós estamos testando agora. Então, isso aqui veio só para pesquisa testar, funcionou. Daí agora eles trabalharam na formulação e agora não tem mais esse problema. A gente pode misturar isso aqui sem risco nenhum. Então, tomara que funcione para várias outras moléculas de herbicida, porque eu acho que é o caminho mais interessante. Inativar a molécula, e aí o meu risco de dar uma fito numa aplicação seguinte praticamente está eliminada, né? Então, por isso que é tão interessante essa estratégia. E uma outra forma de a gente testar, às vezes a gente precisa testar vários agentes limpantes ou simular algumas coisas. Então a gente pega peça nova de máquina, filtro, peneira, pedaço de mangueira, prepara a cauda com diferentes tipos de herbicida e deixa isso num balde, eu consigo simular. Preparei a cauda, choveu, não consigo aplicar. Aí eu deixo essa máquina no barracão, vou aplicar só amanhã. O que acontece? Qual produto decanta, qual adere na mangueira, qual fica preso no filtro, qual agente limpante é melhor depois. Então, dessa forma, eu consigo fazer muito mais coisa, né? Mais rápido e numa estrutura mais simples. Aqui, só para vocês verem o que acontece com o Zetamax se eu deixar ele de um dia para o outro. Tudo que for dobra de mangueira, fundo do tanque, ele decanta, fica grosso, adere na mangueira e não é fácil sair. Aí depois ele vai sair dependendo do que eu usar na máquina. Então esse que é o risco. Aqui um exemplo, aqui estavam essas peças todas contaminadas com Zetamax. E aqui a gente fez uma simulação da aplicação de Dual depois. Minha máquina estava toda suja com Zetamax e eu fui aplicar um Dual. Então o Dual tem um solvente muito forte que removeu quase tudo. Não tirou tudo, mas quase tudo. Ou seja, foi melhor do que lavar com esses limpantes que tem no mercado. Foi melhor que acetona e thinner, para vocês terem uma ideia. Então, realmente soltou. E daí eu vou fazer isso numa área que eu vou aplicar alguma coisa, e é por isso que solta tudo e dá aquela fita numa aplicação que eu faço depois. Então, esse é só mais um exemplo. E a gente aplica o resíduo daquela limpeza das peças numa cultura sensível, Primólio, Zetamax. Então, dependendo da fito que eu tenho, eu consigo comparar qual produto removeu mais, qual removeu menos, qual não fez diferença nenhuma. E aqui também tem uma diferença interessante, porque tem produto que eu aplico depois e ele consegue soltar da máquina muita coisa, só que não dá fito depois. E tem produto que ele solubiliza de volta aquilo que soltou, às vezes um adjuvante que eu coloco junto, e esse solubilizar de volta é que é o problema. Daí ele volta a funcionar e daí a fito fica bonita de ver assim. Então tem coisa que solta da máquina, mas não causa dano, porque ele não está tipo, soltando tipo uma areia que cai na planta e não faz nada. Às vezes até entope peneira, mas quando ele solubiliza de volta, daí o estrago é um pouco maior, porque daí aquele herbicida ele volta a funcionar. E aqui um último exemplo que mostra como o dicamba é fácil de sair da máquina. A gente fez uma aplicação de dicamba, eu coloquei um corante para ficar mais fácil a visualização. Então está aqui a cauda, então a gente aplicou esse dicamba numa área e deixou a máquina, só esgotou e deixou ela com todo o resíduo dentro da máquina. A gente pegou e encheu essa máquina com água de novo e aplicou esse resíduo. Claro, fez um estrago, né? Estava cheio de dicamba dentro da máquina. Daí a gente fez a primeira lavagem só, né? Fez uma lavagem na máquina, colocou água e aplicou. Então vejo que ainda no começo ainda deu uma fita um pouco maior e lá no final já diminuiu bastante. Quando eu fiz a segunda lavagem com água,
já não deu mais fito nenhuma, sem usar limpante nenhum aqui, nem o inativador lá, só para mostrar como só a água ele vai saindo. Tá? Então não tenham medo, ele não é tão complicado de tirar. E o problema da deriva também não é difícil resolver. Tá? Então fiquem tranquilos que tem estratégias aí para a gente usar. E só para mostrar o dano, aqui foi a calda aplicada com o resíduo após a primeira lavagem, depois da segunda já não tinha mais resíduo nenhum. Tranquilo? Não é difícil, né? Então, tanto a deriva quanto a limpeza tem jeito, tá? É só a gente seguir as regrinhas aí, não teremos problemas. Agora, fiquem à vontade para dúvidas, o Hélio e a Eliana estão aqui também, então podem perguntar para os três, estão à disposição aí de vocês.